Eu tinha até um certo preconceito, vou falar Eu ia te assim, sabe? perguntar exatamente isso. Se quando você entrou na faculdade você tinha essa vontade de ser repórter. Não, nunca tive. Na verdade, a TV apareceu para mim de uma forma inusitada e eu sou daquelas que gosta de experimentar. Me joguei e aí fiquei apaixonada, porque é viciante você É, trabalhar assim, sabe, na TV, trabalhar com jornalismo, fazer reportagem, você acaba se apaixonando assim, e é um vício mesmo, como é que larga é isso depois? verdade. É verdade, larga não. E assim, umas perguntas que eu separei aqui para te fazer, Ai, meu Deus. particularmente, né? Já que estamos em um ano eleitoral, né? Não sei se isso afeta muito vocês. Como é que fica essa correria, assim? Principalmente no período em que acontecem as eleições. Pois é, na verdade, esse ano é um ano totalmente atípico, né? Porque já foi anunciado que as eleições devem ser adiadas, né? Então, esse ano, eu não estou vendo ainda a movimentação de tudo, né, que envolve o sistema eleitoral. Então, eu posso dizer que em 2020 não estou sentindo os efeitos da campanha eleitoral, né, do que pode vir a acontecer. Mas, normalmente, em ano eleitoral, eu acredito que a gente tem que ter muito mais cuidado, né, na rua, porque e na produção da reportagem, pela questão da ética jornalística. Eu falo também que não existe imparcialidade, né? Não tem esse negócio de ser imparcial. Eu acho que você pode ser ético dentro do jornalismo, não sabe? Você consegue ouvir e tentar ouvir as duas partes, mas, querendo ou não, você é uma pessoa, você tem uma história, viveu experiências diferentes, e isso vai ser traduzido no que você vai mostrar na sua reportagem, a forma com que você conduz, a forma com que você fala. Se eu estou tratando de um assunto primeiro dentro da minha reportagem, se eu dou mais prioridade e mais fala para alguém dentro da minha reportagem, se eu acho que aquilo é mais legal e mais interessante para eu brincar às vezes, que eu vou chamar atenção para aquilo no meu texto, então eu estou sendo parcial. E não é ruim, né? Às vezes, quando eu vou procurar ver algum conteúdo de alguém que eu me interesso, eu tô indo também para escutar a opinião daquela pessoa, porque eu acho que é legal, que ela é uma pessoa que é ética, que ela tem conteúdo, que ela tem experiências, vivências dentro daquilo, e eu quero escutar. Então tá tudo bem. Tá tudo bem você ser parcial dentro do jornalismo. Mas voltando à questão eleitoral, porque eu já fiz Mas uma pode outra vertente. falar, Mulher é não se difícil, né? aveste, não. Porque a mulher, ela vai vendo aqui, vai Mas vendo pode falar, o ali, espaço aqui é daqui a seu, eu pouco eu só vou só comentar do tô... seu batom, né? O espaço aqui, hoje, a entrevistada é você. Ai, meu Deus! Eu tô acostumada a estar do outro Ah, lado. tá do Como é outro que lado, mas hoje pode? você é a entrevistada. Então fique à vontade para falar o que você achar que deve. Mas assim, dentro assim do ano eleitoral, dentro daquela movimentação, eu acho que o que eu, jornalista, procuro ter cuidado na hora, um pouco mais, né, na hora de conduzir a reportagem. Porque, querendo ou não, as sugestões que chegam para a gente, às vezes as denúncias que chegam para a gente, elas podem, assim, levar ou a beneficiar uma determinada pessoa, um determinado candidato. Então, é preciso, acho que, ter o olho mais apurado ainda, nesse sentido. Eu acho que é isso, Entendi. assim. Viver na casa, você mora onde tudo acontece, né? Onde tá o foco. É, Então, é um negócio. E assim, é, voltando aqui para o que eu realmente quero saber mesmo, né? Fora desse período eleitoral que você já falou. uhum. Como é que você lida?
falando dos casos de feminicídio, por exemplo. Aquele que você falou nos seus stories, que foi o que me. Como é que Assim, você lida com essas situações, com casos de feminicídio? Chega lá, já chegou a entrevistar algum culpado de fato, alguém que realmente fez algo que você viu que foi horrível, assim. E como é que você lida com essas situações? eu acho que assim, todo caso delicado, ele merece um tratamento diferenciado, né? Quando você chega, eu particularmente, Larissa, chego no local de um crime, assim, de um feminicídio, e tento me colocar no lugar da pessoa que está sofrendo pela perda daquele ente querido, né? Antes de qualquer coisa. Eu acho que você tem que ser humano, né? E o jornalismo, ele lida com pessoas, então não poderia ser diferente. Então, esse é o primeiro passo, eu acho, que ali quando eu chego no local. E aí, depois que eu tenho esse contato humano, eu tenho que ter o meu contato profissional, que é o contato de apurar informação dentro daquele local, né? E aí envolve um monte de coisas. O tempo que eu tenho para apurar informação, né? As fontes que eu tenho disponíveis ali e o que eu posso fazer para aquele meu material ser diferenciado, né? O tempo, assim, é muito complicado, principalmente para a TV. Naquele dia, no caso do feminicídio em Águas Lindas, eu estava chegando lá e o pessoal já queria que eu entrasse ao vivo para o primeiro impacto. Então, eu tinha um tempo mínimo para pegar o mínimo de informações e repassar para o telespectador. Eu cheguei lá com uma informação, a primeira informação que a gente teve era de uma mulher que tinha sido morta por outra mulher. Mas quando eu cheguei lá, o que a gente viu foi uma situação completamente diferente, né? De uma mulher que foi morta por um companheiro esse que ela estava se relacionando, morando junto há uma semana. E aí a gente vai, dentro daquele pouco tempo que eu tive, tentar captar o maior número de informações para eu entrar ao vivo, né? Então foi isso que eu fiz. Na verdade, eu chorei um pouquinho com a minha produção, com a minha chefia de reportagem, para eu conseguir mais tempo, né? Porque eu vi que era um caso muito forte e que eu poderia ter uma certa desenvolver um pouco mais para ele ganhar mais espaço no jornal. E foi assim Entendi. que eu fiz, né? Aí a gente conseguiu umas imagens de circuito de segurança, inclusive, e a gente entrou, acho que às 10h20 da manhã, nós fomos o primeiro veículo, acredito eu, a levar essas imagens, que são imagens super fortes. É uma mulher de 29 anos, que ela foi espancada pelo cara que ela estava se relacionando. Foram 10 minutos. 10 minutos que ela foi agredida no rosto, foi chutada, foi espancada das mais diversas formas, sabe? São cenas muito cruéis. Eu acredito que ela já estava morta no momento que ele pegou ela pelo cabelo e jogava assim, sabe? O rosto Meu dela no Deus. chão. E depois ele pegou essa mesma mulher pelo cabelo ali ainda e arrastou por 140 metros, sabe? Uma coisa completamente surreal. Então, assim, a gente conseguiu levar essas imagens, lógico, com blur, né, que é o que a gente chama de encobrir algumas cenas, porque eram muito fortes, mas a gente levou isso daí para o primeiro impacto, que era o jornal que estava ao ar do SBT, que é um jornal nacional. Então, assim, é só para você ver que dentro de um cenário a gente tem que lidar com muitas coisas, né?
E, ao mesmo tempo, a gente tem que procurar ser humano também, porque, querendo ou não, tem pessoas que estão sofrendo por aquilo, né? Tem pessoas que não esperavam estar lidando com aquela situação, que nunca lidaram com aquilo. E como é que você faz, né? Para falar, às vezes, com a mãe que acabou de perder uma filha. Para Sem respeitar, ser, no meio disso sem tudo, o ser espaço do invasivo. outro. É difícil, é É difícil. complicado. E E tentar fazer o aí, seu trabalho, né? é, É difícil. tu já chegou Nessa situação, a ter contato com alguém que fez o autor do crime? A pois é, entrevistar, assim, assim? assim, eu não costumo, eu, Larissa, né? Às vezes pode ser, assim, um estigma ou alguma coisa, entrevistar criminoso, né? Falar com ele. Eu acho, assim, além de, sei lá, expor a figura do cara que tá, ou da mulher, né, que tá ali preso, né, que tá passando por uma situação, eu acho que às vezes Pode. eu acho que você Mas não deve assim, carregar é. aquilo para sua Mas eu vida acho que pessoal, né? Mas eu acho que acaba, às vezes, trazendo, né? É impossível, acho que para você, talvez, chegar em casa, você não vai esquecer. Não. Aquele dia foi diferente para você. Não foi um dia que você cobriu, sei lá, um evento ou algo eleitoral, algo normal, né? Você cobriu uma morte, uma coisa pesada. Não, não vai ser normal. Aquele dia não vai ser normal para você, para quem está assistindo, nem para a família, para ninguém. Às vezes, assim, de muitos colegas de profissão, eu acredito que pelo costume, pela rotina, né, isso acaba sendo normal, como é às vezes para um profissional da saúde lidar com a doença, que é lidar com situações complicadas e de sofrimento. Mas, apesar de ser rotina, eu acredito que é preciso sempre procurar ter uma sensibilidade para aquilo não se tornar fútil ou se tornar mais um caso, né? Essa reflexão, acho que ela tem que ser contínua, assim, sabe? E do envolvimento, se falando, eu acho que a gente, como ser humano, vai se envolver. É a questão da parcialidade também. Não tem como não ser É. imparcial. Vai ser parcial. Você pode ser ético. Principalmente em casos assim, É. né? E para você, Larice, mulher, né? Os desafios que você enfrenta, será que é mais complicado para a mulher ser repórter ou para o homem? Assim, na sua visão. Se Ah, é você fosse isso, né? Será que tem essa diferença? Que a mulher sofre mais, que para os homens tem mais facilidade? Como é? Você sente isso na pele? Assim, eu acho que de uma forma geral, assim, no mercado de trabalho, no mercado profissional, a gente acaba vendo mais homens em cargos de liderança, né? Em funções de liderança do que mulheres. A desigualdade, talvez, que eu sinta é mais nesse sentido, de ver que os cargos de liderança são, na sua maioria, ocupados por homens. Dentro do meu dia a dia, assim, dentro da minha rotina de trabalho, eu não acredito que eu tenha tido, assim, privilégio ou não privilégio em uma situação por conta de eu ser mulher. De forma geral, assim, no mercado de trabalho, no mercado profissional, a gente acaba vendo mais homens em cargos de liderança, né? Em funções de liderança do que mulheres. A desigualdade, talvez, que eu sinta é mais nesse sentido, de ver
que os cargos de liderança são, na sua maioria, ocupados por homens. Dentro do meu dia a dia, assim, dentro da minha rotina de trabalho, eu não acredito que eu tenha tido, assim, privilégio ou não privilégio em uma situação por conta de eu ser mulher, né? Ó, o Léo, meu amigo que é repórter lá na TV, olha, falando aqui também. Também Daí tô... de Brasília também? É! Leonardo Ferreira, o mito. Pois é, o que Ai. eu tava falando? Pois é, eu acredito que eu nunca tenha sentido que eu fui desfavorecida por uma situação. Mas eu já senti e já sofri, vamos dizer assim, de entrevistados, assédio, vamos dizer assim, por fato de eu ser mulher e dele me enxergar como uma figura um pouco mais frágil. Uhum. Isso aí eu já sofri algumas vezes. E é complicado, né? Você ver que em pleno ano de 2020 há pessoas que ocupam um cargo assim elevado ou são figura pública que acabam te enxergando assim. E assim, a questão do sotaque, né? Como você é amazonense, como você falou. Chegou a te atrapalhar em algum momento? Já é engraçado, porque a maioria das pessoas hoje me vê falando, fala, ah, você não tem sotaque. Todo mundo tem sotaque, né? E o seu é maravilhoso também. Eu lembro que eu fiquei escutando seu áudio, seu primeiro áudio, e eu falei, nossa, que sotaque gostoso. Eu acho a mesma coisa do seu. É. Eu amo quando você grava story, eu fico lá olhando. Eu digo, ai meu Deus, que linda! Sério, e qual que é assim, é porque é difícil pra gente perceber. Hoje eu sei, né, em quais palavras talvez eu escorregue um pouco mais, mas pra gente é difícil perceber o nosso sotaque. Não sei se pra você porque é comum, né? Eu nunca tinha percebido meu sotaque dessa Não, eu forma nunca hoje. tinha percebido o meu sotaque. Mas quando eu fui morar em São Paulo, gente, meu Deus do céu, o pessoal do trabalho fazia, mas é a nordestina, é a pernambucana. Oxente, não sei o quê, tipo, brincando, sabe? E E aí que eu bom, comecei a né? parar. É, Que aí eu bom comecei que a parar somos pra diferentes. pensar. É, E aí eu que comecei a bom que a parar pra gente perceber. tem sotaque, né? É. E É. uma vez teve uma palavra que eu falei que ficou marcado, foi asterístico. Aí o povo fez, pronto, é o nosso asterísticozinho, ela é nosso asterístico. Porque ficou marcado. E elite, eu falei essa palavra Elite. uma vez, elite, pronto. Aí o povo ficou, elite, não sei o que, elite, me chamando assim. Aí eu disse, meu Deus do céu, nunca tinha percebido meu sotaque dessa maneira. Ah, mas é Nunca tinha gostoso. parado. Eu É. acho legal. E eu acredito que é importante a gente manter, né? Um pouquinho do nosso sotaque ou da nossa característica. Porque é o Brasil, A é assim, nossa mas essência. É. mas assim, eu nunca tive problema com sotaque em Manaus, vamos dizer assim, né? Mas quando eu fui para São Paulo,